Milionário surpreso ao ver seu filho dançando com a mendiga negra na rua. A festa na mansão de Marcelo Santoro estava repleta de glitter e ostentação, como sempre. Cristais Swarovski piscando, música alta pulsando e uma multidão de pessoas ricamente vestidas, tentando chamar a atenção de quem realmente importava. O bilionário em pessoa. Mas por trás da opulência, Marcelo se sentia só. O riso das pessoas soava vazio, como se respirassem um mar falsificado, tirado de um mundo que não o incluía. Ele observava tudo com um olhar distante, até que um grito interrompeu seus pensamentos. "O que é aquilo?" ele murmurou para si mesmo, notando uma movimentação diferente no ambiente. Lá estava Davi, seu filho autista de 10 anos, com um sorriso brilhante no rosto. Mas o que foi? Mais surpreendente foi a menina que dançava com ele. Uma garota da rua com roupas puídas e cabelos emaranhados. A surpresa ficou ainda mais evidente quando ela rodopiou, fazendo a saia rasgada balançar no ar. Davi a imitou, e juntos eles se perderam em uma dança inocente, envoltos em risadas e aplausos. Marcelo sentiu uma onda de desconforto, mas também algo doce e inesperado. O jeito como Davi estava tão livre, tão feliz, tocou seu coração como nada jamais havia feito. Ele viu seu filho brilhando naquele misto de desprezo e alegria, e uma pequena fagulha de esperança começou a nascer nele. Mas, como em um filme de suspense, a mágica foi interrompida. A música parou de repente e no silêncio todos viraram-se para a porta da mansão, onde a garota, Lara, estava se afastando sem rumo. Um nó apertou na garganta de Marcelo. Ele não podia deixar isso acontecer. Sem pensar, correu atrás dela, atravessando a multidão como um furacão de preocupação. Lara desapareceu nas ruas da cidade. E Marcelo, agora assombrado, percebeu que essa pequena vida tinha um peso muito maior do que ele poderia imaginar. A busca por ela o levou para um submundo de corrupção e violência, revelando que Lara era filha de Camila Andrade, uma mulher desaparecida que lutou contra poderosos. Agora, Marcelo se via imerso em um universo que sempre ignorou, determinado a proteger a criança e expor a hipocrisia da elite em que havia se refugiado. Mas César Rezende, um deputado corrupto e vingativo, estava disposto a calar qualquer um que ameaçasse seus interesses. A cada passo, Marcelo sentia a pressão aumentar e as inseguranças ressurgirem, como sombras em uma noite escura. Depois de semanas de busca e investigação, uma coletiva de imprensa foi agendada. O coração de Marcelo pulava forte, enquanto se preparava para revelações explosivas. Com uma equipe de jornalistas à sua frente, ele sentiu a adrenalina subir. O que ele diria poderia mudar tudo. Mas a pergunta ecoava em sua mente. Lara ainda estava segura? E que forças obscuras estavam dispostas a silenciá-lo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me
Conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! As luzes da coletiva pareciam mais intensas do que nunca e Marcelo sentia o peso do mundo em suas costas. Ele olhou para os jornalistas que aguardavam ansiosamente. A adrenalina pulsava em suas veias. Hoje é o dia! Pensou, mas antes que pudesse começar, uma figura familiar atravessou a multidão e seu coração quase parou. Era Lara. A menina estava pálida, os olhos arregalados como se houvesse visto um fantasma. Marcelo! Ela gritou, sua voz carregada de desespero. Todos se viraram para ela, atônitos. O murmurinho aumentou. Pessoas sussurrando, observando como se fosse um espetáculo. Lara correu até ele, o rosto encharcado de lágrimas. Ela está vindo! Gritou a garota, ofegante. Camila está viva! Eu não sabia, mas eles mataram a minha mãe. O mundo de Marcelo desabou. A notícia bateu como um soco no estômago. O que ela estava dizendo? Camila, a mulher que ele havia mandado embora sem pensar duas vezes. A mãe que ele achou ter perdido para sempre na escuridão do seu universo opulento. Pense agora nos verdadeiros perigos que ele estava enfrentando. Quem está vindo, Lara? Ele perguntou, tentando manter a voz calma, embora o pânico começasse a crescer. Mas, nesse momento, uma voz rouca ecoou do fundo da sala, cortando a tensão. Ela não está sozinha, Marcelo. Era César Rezende, entrando em cena como uma sombra, seu sorriso cínico escancarando a malícia que sempre teve. Você realmente acha que pode se livrar de mim assim? Apenas falando de princípios e corrupção num palanque? O deputado estava ali, envolto numa aura de poder, mas com um olhar sombrio. Camila está viva, de fato. E mais do que isso, existe um plano muito maior do que você imagina. A coletividade de jornalistas começou a se agitar. A eletricidade no ar tornava tudo mais insuportável. Lara estava agitada, a mão trêmula, em busca de apoio. Eles mataram pessoas, Marcelo. Eles querem te calar. Sim. O ambiente ficou tenso. Marcelo podia sentir corações batendo mais rápido à sua volta. Ele estava no centro de um furacão que parecia se intensificar. Camila, onde ela está? A pergunta escapuliu de seus lábios. César sorriu, um sorriso que congelava a atmosfera. Oh, ela está mais perto do que você pensa. Mas se você quer protegê-la, vai precisar de algo mais do que apenas palavras. A verdade pode ser mortal. E você, Marcelo, ainda não está pronto para encarar as consequências. A sala agora era um campo de batalha silencioso. Os jornalistas, em expectativa, esperavam a próxima jogada. E Marcelo? Ele se sentiu como um peão, pressionado por forças que mal podia compreender. A revelação o atingiu como um raio. A realidade era muito mais cruel do que ele poderia imaginar. Eu vou pegar você, César, gritou Marcelo, os olhos cheios de determinação. Mas a resposta de César, uma gargalhada sinistra, ecoou como um aviso. Você não sabe com quem está lidando. A vida é um jogo e você pode ter acabado de perder. Com essas palavras, César se afastou, misturando-se à multidão.
Marcelo ficou parado, a respiração pesada, o olhar fixo em Lara, que agora revelava um novo terror em seu olhar. O que era essa verdade que sua mãe lutou para proteger? O que realmente estava em jogo? A sala, antes luminosa, agora parecia um labirinto de sombras e segredos. Marcelo sabia que o jogo havia mudado e ele era um peão sem ideia do quão profundo. Era o tabuleiro. A coletiva foi esquecida. A única coisa que importava agora era encontrar Camila e entender toda a trama em que estava envolvido. O que poderia revelar essa busca? Ele apertou os punhos, olhando para Lara. Uma promessa se formou em seu coração. Ele não desistiria. Mas a pergunta ecoava na mente. A verdade sempre traz uma luz ou pode queimar tudo ao seu redor? A coletiva foi esquecida. O olhar de Marcelo estava fixo em Lara e um turbilhão de emoções invadiu seu peito. A verdade pode ser mortal e você, Marcelo, ainda não está pronto para encarar as consequências. As palavras de César ecoavam na sua mente, como um lamento sombrio. A sala parecia cheia de demônios e a realidade se tornava cada vez mais. Ressada, Lara tremia. Seus olhos estavam tão arregalados que pareciam buscar ajuda em cada canto, cada rosto que a cercava. Marcelo, eles não apenas mataram a minha mãe. Ela gaguejou, quase derrapando nas próprias palavras. O pânico estava em seu tom, uma urgência que fazia a respiração de Marcelo acelerar. Eles a sequestraram. A mãe não está morta. Ela está na mansão. A declaração a atingiu como uma onda, enchendo a sala de murmúrios inquietos. Marcelo ficou proteger. Mas havia algo mais. Algo que ele não entendia. Quem são eles, Lara? Ele perguntou, tentando manter a calma. Mas antes que a resposta pudesse sair, a porta da coletiva se abriu com um estrondo. E um grupo de homens vestidos de preto entrou, preenchendo o ar com uma sensação de opressão. O ambiente se transformou em um mar de olhares assustados e vozes sussurrantes. A presença deles era aterrorizante. Cadê a menina? Um dos homens, de um jeito imponente, focou em Lara. Marcelo se moveu na frente dela. Uma barreira, uma defesa instintiva. Naquele momento, ele não era mais o bilionário distante. Ele era um pai, lutando por sua criança. Você não vai a lugar nenhum! Gritou um repórter, tentando captar a cena com a câmera. Mas os homens não deram a mínima para isso. Eles avançaram e tudo aconteceu em um piscar de olhos. O caos se instalou. As luzes piscaram. Os gritos começaram. E Lara gritou em pânico. Eles estão aqui para me levar! O que estava acontecendo? Marcelo olhou ao redor, a realidade se deformando. Ele tinha que proteger Lara. Mas, de repente, uma figura familiar apareceu entre a confusão. Era Camila, a mãe de Lara, com um olhar penetrante. Mas aquele não era o olhar que Marcelo lembrava. Havia algo sombrio em sua presença. Camila! Ele sussurrou, não acreditando no que via. O peso do mundo parecia colidir em seu peito. É você? Você está viva? Marcelo! A voz dela era baixa, quase um sussurro, mas carregava uma carga que fez todo o ambiente se silenciar por um momento. Eu não queria que você soubesse, mas você precisa sair daqui. Eles vão te usar como peça no jogo. Aquilo foi como um soco no estômago. O que ela estava dizendo? Ele se lembrou da luta dela, a mulher forte, a que nunca se curvou.
Mas algo a incomodava. Camila, você é uma parte disso, não é? O olhar de Marcelo era de um homem que percebeu que estava cercado por mentiras. O mundo que ele conhecia desmoronava nas suas mãos. Camila! A mulher por trás de toda a intriga! Você não entende! Camila disparou. Eles vão fazer o que for preciso para silenciar todos nós. A verdade nunca foi sua amiga. Antes que pudesse se recuperar do impacto, um grito rasgou o ar. Lara estava sendo puxada para trás por um dos homens. Marcelo sentiu como se fosse despojado de suas certezas. Uma fúria ardente começou a brotar dentro dele. Não! Ele gritou, atropelando as luzes, as câmeras e todos os olhares. O que mais ele perderia? Ele avançou, mas nesse momento agudo de desespero, Camila sussurrou, assustadora e clara. A verdade é muito mais monstruosa do que você pode imaginar, Marcelo. E então, um tiro cortou o ar, ensurdecedor e cruel, silenciando tudo em um instante. O mundo desacelerou. O que aconteceu? O que ele havia perdido? E mais importante, quem estava realmente atirando? O pânico tomou conta e o corpo de Lara estava sendo puxado em uma direção oposta dele. A verdade que ele lutou tanto para descobrir agora se tornava uma sombra querendo devorar tudo. Marcelo se viu novamente no centro da tempestade, agora mais confuso do que nunca. O que aconteceria a seguir? A linha entre o bem e o mal nos seus olhos estava desvanecendo. A busca por Lara apenas começava. E a revelação que ele jamais imaginou aguardar poderia ser mais devastadora do que qualquer tiro disparado. O tiro ecoou, cortando a tensão como uma lâmina afiada. Marcelo ficou paralisado. O tempo parecia ter parado. A multidão estourou em caos. Gritos e correria, tudo se transformando em um mar de desespero. Mas, em meio ao medo, uma figura emergiu. Era Camila, sua expressão inicialmente enigmática, transformando o olhar de Marcelo em incredulidade. Camila! Ele gritou, a voz quase perdida no clamor ao seu redor. Mas as palavras, Kela, esses sussurros atormentados, permaneceram ressoando em seu peito. Não era você, Marcelo balbuciou, a mente em frangalhos. Como ela estava ali? Por que tinha sumido e agora aparecia no meio da confusão? Eu não tenho tempo. Eles estão atrás de mim, disse Camila, seus olhos escaneando a multidão. O terror em seu olhar era palpável. Mas você precisa entender. Você precisa saber a verdade. E antes que pudesse interrogar, um novo ruído cortou o ar. Um motor acelerando. Perto, jornalistas e repórteres começaram a ser empurrados e a porta de saída se abriu de maneira abrupta. Um carro preto, imponente e ameaçador parou. A massa se dispersou em um pânico ensurdecedor, mas para Marcelo só havia Camila e Lara. Aqui, rápido! Marcelo a puxou, mas uma sombra se lançou sobre eles. Era um dos homens de preto. Sem pensar, Marcelo se lançou à frente de Camila e Lara. O homem parou, seu olhar fixo, medindo a situação. Loira, magra, uma presença tão ameaçadora quanto a dos brutamontes. Mas era a voz que gelou o sangue de Marcelo. Preciso de você, Marcelo. O jogo que você está jogando não é só seu. Era a voz de Marta, uma importante empresária e uma figura proeminente na elite que Marcelo sempre respeitou. A voz dela jorrou uma verdade implacável. Camila sabe mais do que você imagina. Você se meteu em algo que vai além de sua capacidade. Ele estremeceu, como Marta estava aqui. Por que ela conhecia Camila?
O que estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça que um dia pareciam encaixar começaram a se desmantelar. O que ele pensou ser claro agora estava envolto em segredos e mentiras. Marta, você sabe o que está acontecendo? Perguntou, desesperado. Mas a mulher apenas olhou para Camila, um misto de desafio e algo que Marcelo não conseguiu decifrar. Ela sempre soube do seu potencial. Você é o elo mais fraco, Marcelo. Sem conseguir entender, o horror começou a tomar forma. O que você quer dizer com isso? A voz dele tremia. O medo crescendo como uma tempestade. Mas a resposta de Marta o deixou sem ar. Você foi escolhido, Marcelo. O que está por vir vai testar não só a sua moral, mas quem você realmente é. E acredite, o seu luxuoso mundo é apenas a superfície de algo muito mais sombrio. A revelação. Caiu como uma bomba. O que ela queria dizer? Ele não era só um bilionário? Ele era parte de uma trama maior, de uma jogada. As palavras de Camila ecoaram na mente dele. A verdade pode ser mortal. E então, sem aviso, um grupo de homens armados irrompeu. O caos atingiu seu ápice. Camila segurou a mão de Lara. Os três pareciam uma única unidade, mas Marcelo não conseguia mais diferenciar os laços entre eles. Ele olhou para Camila, sentindo um nó na garganta. Eram os segredos dela que lhe custariam tudo. Uma onda de determinação tomou conta dele. Se precisava descobrir a verdade, que fosse! Mas isso significava enfrentar tudo o que ele era. Enquanto se preparava para enfrentar o que apenas começava, uma última frase de Camila se destacou na confusão. Você precisa decidir, Marcelo, o que vale a pena, sua vida ou a verdade? E assim como isso ecoou em sua mente, a imagem do carro preto desaparecendo entre a multidão deixou um rastro de questionamentos. O que mais Camila sabia? E mais importante, o que realmente aconteceria quando ele finalmente confrontasse a verdade? Marcelo estava paralisado. As palavras de Camila ecoavam em sua mente, e o que ela dissera ainda parecia um sonho distante. Mas a urgência no ar era real, palpável. Ele precisava proteger Lara. Viu os homens de preto se aproximando, com olhares perigosos. O caos estava prestes a se intensificar. Fique atrás de mim, ele ordenou, puxando Lara e Camila mais perto. O coração de Marcelo batia descontrolado. Seu corpo estava em alerta total. Mas antes que pudesse agir, Marta, ainda ali, interrompeu o fluxo do tempo. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, Marcelo! A voz dela soou como um grito cortando a multidão. Eu fiz o que fiz para protegê-lo. Protegê-lo? Ele respondeu, indignado. Você estava do lado deles o tempo todo? Uma ruga de angústia passou pelo rosto de Marta. Não é tão simples. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe. Corte! O silêncio fez a sala parar novamente. O que ela havia dito? A mãe dele? A última lembrança que Marcelo tinha dela era de uma mulher serena, mas tão distante. Então o mundo de sua infância começou a se desmoronar. O que você sabe sobre minha mãe? A voz dele saiu mais alta do que pretendia. Justamente! Nesse momento, um grito cortou a tensão. Lara estava sendo puxada por um dos homens. Marcelo se lançou para ela, a adrenalina tomando conta. Um empurrão, um grito e tudo aconteceu tão rápido. O homem caiu, mas ao olhar para trás, a confusão se espalhou. Vamos!
Marcelo puxou Lara e Camila, fugindo em meio ao afluxo de pessoas. Mas no caminho, tudo parecia um borrão. Eles saíram da coletiva, atravessando a agitação da rua. Seguiram por becos estreitos. Mas o medo enchia seus corações. O que mais eles precisavam enfrentar? Os sinos da cidade badalavam, marcando uma contagem regressiva para algo que estava prestes a desabar sobre eles. Até que de repente, ao virar uma esquina, Marcelo parou em seco. Ali, esperando por ele, estava um homem que ele nunca quis ver. Era o pai dele. Carlos. Reconhecê-lo foi como um soco no estômago. O velho que abandonou sua família. O homem que sempre foi uma sombra em sua vida. Marcelo, filho, Carlos gritou, levantando as mãos em um gesto de paz. Eu vim te ajudar. Ajudar? Agora você aparece? Marcelo não podia acreditar. O que você sabe sobre tudo isso? Carlos olhou para Lara e Camila, a expressão endurecendo. Marta está certa. E você precisa entender que tem muito em jogo. Eu tenho algo importante para lhe contar sobre sua mãe. Chega! Marcelo gritou, repleto de confusão. Eu não quero ouvir mais mentiras. O que você tem a ver com tudo isso? Então um tiro ecoou novamente, mas não era apenas um disparo. Era uma mensagem. Clara e letal! O mundo pareceu se mover em câmera lenta, enquanto Marcelo viu a expressão de Carlos mudar. A bala não atingiu a ele, mas sim uma das figuras que se aproximavam por trás. Marta desabou, a vida se esvaindo de seu corpo. O horror a transformou em um mar de sangue sob os olhos de Marcelo. Ele não conseguiu respirar. Por que ela estava ali? Por que o destino de todos se entrelaçava de forma tão trágica? O que mais estava por trás disso tudo? Marcelo sentiu uma onda de desespero. A verdade estava se transformando em um pesadelo. E cada revelação era um golpe mais pesado que o anterior. Não! Marta! Gritou Lara, enquanto Marcelo tentava processar aquele momento. A conexão que sempre teve com Marta agora se transformava em um quebra-cabeça inacabado. Carlos se virou, o medo estampado no rosto. Você precisa decidir muito rápido, filho. Eles estão vindo. E foi assim que Marcelo percebeu. Talvez Marta não estivesse sozinha. Talvez existisse uma rede de traição muito mais profunda do que ele antecipara. Enquanto os gritos e o caos ecoavam, uma única pergunta ficou martelando em sua mente. O que mais sua mãe escondia? O que mais estava prestes a ser revelado? Ele havia se colocado em uma posição em que a única saída parecia ser mergulhar de cabeça na escuridão. Marcelo estava paralisado. As palavras de Camila ecoavam em sua mente, e o que ela dissera ainda parecia um sonho distante. Mas a urgência no ar era real, palpável. Ele precisava proteger. Lara! Viu os homens de preto se aproximando, com olhares perigosos. O caos estava prestes a se intensificar. Fique atrás de mim! Ele ordenou, puxando Lara e Camila mais perto. O coração de Marcelo batia descontrolado. Seu corpo estava em alerta total. Mas antes que pudesse agir, Marta, ainda ali, interrompeu o fluxo do tempo. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, Marcelo! A voz dela soou como um grito cortando a multidão. Eu fiz o que fiz para protegê-lo. Protegê-lo? Ele respondeu, indignado. Su estava do lado deles o tempo todo. Uma ruga de angústia passou pelo rosto de Marta. Não é tão simples. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe. Corte! O silêncio fez a sala parar novamente. O que ela havia dito? A mãe dele! A última lembrança que Marcelo tinha dela era de uma mulher serena,
mas tão distante. Então o mundo de sua infância começou a se desmoronar. O que você sabe sobre minha mãe? A voz dele saiu mais alta do que pretendia. Justamente nesse momento, um grito cortou a tensão. Lara estava sendo puxada por um dos homens. Marcelo se lançou para ela, a adrenalina tomando conta. Um empurrão, um grito, e tudo aconteceu tão rápido. O homem caiu, mas ao olhar para trás, a confusão se espalhou. Vamos! Marcelo puxou Lara e Camila, fugindo em meio ao afluxo de pessoas. Mas no caminho, tudo parecia um borrão. Eles saíram da coletiva, atravessando a agitação da rua. Seguiram por becos estreitos, mas o medo enchia seus corações. O que mais eles precisavam enfrentar? Os sinos da cidade badalavam, marcando uma contagem regressiva para algo que estava prestes a desabar sobre eles. Até que, de repente, ao virar uma esquina, Marcelo parou em seco. Ali, esperando por ele, estava um homem que ele nunca quis ver. Era o pai dele, Carlos. Reconhecê-lo foi como um soco no estômago. O velho que abandonou sua família. O homem que sempre foi uma sombra em sua vida. Marcelo, filho! Carlos gritou, levantando as mãos em um gesto de paz. Eu vim te ajudar! Ajudar agora você aparece? Marcelo não podia acreditar. O que você sabe sobre tudo isso? Carlos olhou para Lara e Camila, a expressão endurecendo. Marta está certa, e você precisa entender que tem muito em jogo. Eu tenho algo importante para lhe contar sobre sua mãe. Chega! Marcelo gritou, repleto de confusão. Eu não quero ouvir mais mentiras. O que você tem a ver com tudo isso? Então, um tiro ecoou novamente, mas não era apenas um disparo. Era uma mensagem clara e letal. O mundo parecia se mover em câmera lenta, enquanto Marcelo viu a expressão de Carlos mudar. A bala não atingiu a ele, mas sim uma das figuras que se aproximavam por trás. Marta desabou, a vida se esvaindo de seu corpo. O horror a transformou em um mar de sangue sob os olhos de Marcelo. Ele não conseguiu respirar. Por que ela estava ali? Por que o destino de todos se entrelaçava de forma tão trágica? O que mais estava por trás? Disso tudo, Marcelo sentiu uma onda de desespero. A verdade estava se transformando em um pesadelo, e cada revelação era um golpe mais pesado que o anterior. Não, Marta! Gritou Lara, enquanto Marcelo tentava processar aquele momento. A conexão que sempre teve com Marta agora se transformava em um quebra-cabeça inacabado. Carlos se virou, um medo estampado no rosto. Você precisa decidir muito rápido, filho. Eles estão vindo. E foi assim que Marcelo percebeu. Talvez Marta não estivesse sozinha. Talvez existisse uma rede de traição muito mais profunda do que ele antecipara. Enquanto os gritos e o caos ecoavam, uma única pergunta ficou martelando em sua mente. O que mais sua mãe escondia? O que mais estava prestes a ser revelado? Ele havia se colocado em uma posição que a única saída parecia ser mergulhar de cabeça na escuridão. Marcelo tremia. Sua mente girava em torno de palavras não ditas, segredos enterrados. E ao olhar nos olhos de Lara, uma nova urgência se formou. Ele precisava saber mais, mas a verdade parecia mais uma fera pronta para devorá-los. Então, inesperadamente, uma mulher emergiu do caos. Era Helena, a irmã de Carlos, que não via há anos. O que ela estava fazendo ali? A expressão dela
era de alarme. Carlos, não faça isso! Você não pode! A tensão aumentou e as peças do quebra-cabeça começaram a se mover. Você precisa me ouvir, Helena. É mais complexo do que imagina. Carlos gritou, a voz tremendo. Complexo como? Você tem buscado proteger a família ou apenas a si mesmo? Helena respondeu, furiosa e em choque. Os olhares se encontraram. Marcelo sentiu um peso esmagador. Quais segredos estavam há tanto tempo escondidos? A linguagem do medo e do amor entre eles era mais chocante do que qualquer tiro disparado. A verdade estava se afastando, mas era uma verdade que seu coração precisava descobrir. Eu só queria manter vocês a salvo, Carlos murmurejou, como se isso fosse suficiente para justificar tudo. Mas cada palavra parecia um veneno em sua boca. Dentro de si, Marcelo sentiu o turbilhão de emoções. Dúvida, raiva, medo. A vida que ele conhecia estava desmoronando como um castelo de cartas. Ele lutou contra a sensação de que não importava o que soubesse, a verdade ainda estava lhe escapando pelas mãos. A mesa estava armada. O que seria? Da família que ele desconhecia? O que mais o aguardava? E enquanto olhar para a nova carrega de segredos, a pergunta mais assustadora de todas começou a formar-se em sua mente. Quem realmente eram seus aliados? E quem estava prestes a se tornar seu inimigo? O tempo estava prestes a se esgotar e ele precisava agir antes que a próxima reviravolta se manifestasse. Marcelo estava paralisado. As palavras de Camila ecoavam em sua mente. E o que ela dissera ainda parecia um sonho distante. Mas a urgência no ar era real, palpável. Ele precisava proteger Lara. Viu os homens de preto se aproximando, com olhares perigosos. O caos estava prestes a se intensificar. Fique atrás de mim, ele ordenou, puxando Lara e Camila mais perto. O coração de Marcelo batia descontrolado. Mas antes que pudesse agir, Marta, ainda ali, interrompeu o fluxo do tempo. Vocês não têm ideia do que estou fazendo, Marcelo. A voz dela soou como um grito cortando a multidão. Eu fiz o que fiz para protegê-lo. Protegê-lo? Ele respondeu, indignado. Você estava do lado deles o tempo todo? Uma ruga de angústia passou pelo rosto de Marta. Não é tão simples. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe. Corte. O silêncio fez a sala parar novamente. O que ela havia dito? A mãe dele? A última lembrança que Marcelo tinha dela era de uma mulher serena, mas tão distante. Então, o mundo de sua infância começou a se desmoronar. O que você sabe sobre minha mãe? A voz dele saiu mais alta do que pretendia. Justamente nesse momento, um grito cortou a tensão. Lara estava sendo puxada por um dos homens. Marcelo se lançou para ela, a adrenalina tomando conta. Um empurrão, um grito e tudo aconteceu tão rápido. O homem caiu, mas ao olhar para trás, a confusão se espalhou. Vamos! Marcelo puxou Lara e Camila, fugindo em meio ao afluxo de pessoas. Mas no caminho, tudo parecia um borrão. Eles saíram da coletiva, atravessando a agitação da rua. Seguiram por becos estreitos, mas o medo enchia seus corações. O que mais eles precisavam enfrentar? Os sinos da cidade badalavam, marcando uma contagem regressiva para algo que estava prestes a desabar sobre eles. Até que, de repente, ao virar uma esquina, Marcelo parou em seco.
Ali, esperando por ele, estava um homem que ele nunca quis ver. Era o pai dele, Carlos. Reconhecê-lo foi como um soco no estômago. O velho que abandonou sua família. O homem que sempre foi uma sombra em sua vida. Marcelo, filho! Carlos gritou, levantando as mãos em um gesto de paz. Eu vim te ajudar. Ajudar? Agora você aparece! Marcelo não podia acreditar. O que você sabe sobre tudo isso? Carlos olhou para Lara e Camila, a expressão endurecendo. Marta está certa. E você precisa entender que tem muito em jogo. Eu tenho algo importante para lhe contar sobre sua mãe. Chega! Marcelo gritou, repleto de confusão. Eu não quero ouvir mais mentiras. O que você tem a ver com tudo isso? Então, um tiro ecoou novamente. Mas não era apenas um disparo. Era uma mensagem clara e letal. O mundo parecia se mover em câmera lenta, enquanto Marcelo viu a expressão de Carlos mudar. A bala não atingiu a ele, mas sim uma das figuras que se aproximavam por trás. Marta desabou, a vida se esvaindo de seu corpo. O horror a transforma em um mar de sangue sob os olhos de Marcelo. Ele não conseguiu respirar. Por que ela estava ali? Por que o destino de todos se entrelaçava de forma tão trágica? O que mais estava por trás disso tudo? Marcelo sentiu uma onda de desespero. A verdade estava se transformando em um pesadelo, e cada revelação era um golpe mais pesado que o anterior. Não! Marta! Gritou Lara, enquanto Marcelo tentava processar aquele momento. A conexão que sempre teve com Marta agora se transformava em um quebra-cabeça inacabado. Carlos se virou, o medo estampado no rosto. Você precisa decidir muito rápido, filho. Eles estão vindo. E foi assim que Marcelo percebeu. Talvez Marta não estivesse sozinha. Talvez existisse uma rede de traição muito mais profunda do que ele antecipara. Enquanto os gritos e o caos ecoavam, uma única pergunta ficou martelando em sua mente. O que mais sua mãe escondia? O que mais estava prestes a ser revelado? Ele havia se colocado em uma posição em que a única saída parecia ser mergulhar de cabeça na escuridão. Naquele momento, uma visão estonteante invadiu o campo de visão de Marcelo. Ele a viu. Sua mãe, Clara, de pé entre as sombras, com uma expressão que exibia tanto alívio quanto pesar. Clara? A voz de Marcelo falhou. Como isso era possível? A mulher que ele perdeu há anos agora estava ali, entre eles e a linha de fogo, com o olhar fixo em Carlos. O que você está fazendo aqui? Eu não pude ficar longe, ela respondeu, a voz firme apesar da confusão. Mas, Carlos, você traiu nossa família. As revelações começaram a se empilhar, cada uma mais impactante que a anterior. Carlos nunca parou de perseguir o que para nós era sagrado. Ele está por trás de tudo isso. Marcelo sentiu o chão se abrir sob seus pés. A mulher que ele sempre imaginou como um anjo agora pisava a terra firme de sua realidade. E as palavras saíam com a mesma força de um trovão. Era um esquema maior. Carlos, Marta, Camila, todos envolvidos em um jogo de sombras que ele nunca soubera que existia. Meu Deus! Sussurrou Lara, visivelmente abalada. O que significa isso, mãe? Significa que você tem que lutar! Clara gritou. O som do motor de um carro acelerando se aproximou rapidamente. Eles vão parar vocês! Se não agirem agora, não haverá amanhã. Os olhos de Marcelo refletiam choque, dor e determinação. O que mais ele poderia descobrir? Quem estava aliado com quem?
e o que, de fato, todos estavam prontos para sacrificar em nome da verdade. Mas Cirene cortou a atmosfera. Não havia mais tempo. Marcelo olhou para sua mãe, sentindo uma onda de perguntas urgentes. Mas ela já não tinha mais respostas. E a única certeza que tinha era de que tudo estava prestes a desmoronar. Vamos! Ele exclamou, puxando Lara e Camila para correr. Mas antes que pudessem avançar, uma última sombra apareceu diante deles, e Marcelo compreendeu que, ao se afastar de um mistério, ele havia se aproximado de outro. E agora a verdadeira batalha estava prestes a começar. Marcelo tremia. Sua mente girava em torno de palavras não ditas, segredos enterrados. E ao olhar nos olhos de Lara, uma nova urgência se formou. Ele precisava saber mais, mas a verdade parecia mais uma fera, pronta para devorá-los. Olhando para sua mãe, aquela imagem que jamais imaginou ver novamente, seu coração disparou. E tudo parecia prestes a desmoronar. Vamos! Exclamou ele, puxando Lara e Camila para correr. Mas antes que pudessem avançar, uma sombra surgiu diante deles, interrompendo o caminho. Marcelo congelou. Era um dos homens de preto, agora mais próximo do que jamais estivera. Vocês não têm para onde ir, ele rosnou. E Marcelo passou a sentir uma adrenalina diferente. Os olhos do homem estavam frios, calculistas, como se ele tivesse todo o controle da situação. Mas num instante, o homem foi atingido por um corpo. Era Carlos, seu pai, que abalou o homem com um golpe feroz. A confusão tomou conta da cena novamente. E na intensidade do momento, o inesperado aconteceu. Carlos, em vez de ajudar, virou-se para Marcelo. Com um olhar perturbador, ele sussurrou: "É tudo uma armadilha. Eles estão atrás de você, querido filho. Você é a chave." O mundo de Marcelo desabou. As palavras de Carlos eram como uma bomba de fragmentação. Uma armadilha? Ele não compreendia. Ao mesmo tempo em que a luta pela sobrevivência pulsava ao redor, brotou uma imagem aterradora em sua mente. E se Carlos não estava ali para protegê-lo? E na verdade era parte do problema? Parem! Camila gritou, tentando controlar a situação. Mas a urgência era palpável. Marcelo fez uma escolha. Ele não poderia confiar. Carlos, o que você está escondendo? Você sempre foi um mistério e agora não dá mais para ignorar. O pai hesitou. Então, num segundo fugaz, ele agarrou o braço de Marcelo, puxando-o para o lado, longe da confusão. Eu sou seu pai e você deve acreditar em mim. Aqueles homens não estão aqui apenas por acaso. É sobre você. Mas Lara, que estava no meio do pânico, escutou. É sobre mim? A menina estava perdida entre os gritos e o caos, e não poderia deixar que a situação a esmagasse nesse jogo cruel. Então, um som cortante interrompeu o momento. Um tiro ecoou, não de longe, mas bem perto deles. A expressão de horror se espalhou pelo rosto de todos. E Lara gritou: "Não, mãe!" antes de olhar para a figura que caía ao chão. Era um dos homens de preto, mas o olhar dele estava fixo em Carlos. "O que foi isso?" Marcelo exclamou, o coração em frenesi. Carlos se virou, seus olhos arregalados. O homem caído sussurrou algo antes de desmaiar. Algo que fez a pele de Marcelo arrepiar. "Você não pode escapar!" E então, uma nova onda de confusão se instalou.
Marcelo viu o olhar de Camila, um misto de raiva e tristeza. Carlos, você não está dizendo a verdade. Todo esse tempo, você pode ser o verdadeiro traidor. O choque no rosto de Carlos era palpável. Não, vocês não entendem. Estou tentando proteger vocês. E no meio da entropia, Lara gritou de volta. Mas quem está tentando nos proteger de você? Havia uma angústia em sua voz que cortava como uma faca. Como uma bomba prestes a explodir, a verdade começou a refletir em cada um deles. O jogo nunca fora apenas entre os homens de preto e eles. Havia algo mais profundo. Uma relação, um segredo que entrelaçava suas vidas de formas que eles mal podiam imaginar. Marcelo olhou para sua mãe. Aquela mulher que sempre fora uma sombra no fundo de sua memória, agora estava ali, prestes a desmantelar tudo o que conhecia. Ele não sabia em quem confiar. Precisamos sair daqui, ele disse, tentando se recompor. Agora! Mas antes que pudessem dar o primeiro passo, outra figura emergiu das sombras. Uma mulher de cabelos longos e escuros, com um olhar penetrante e familiar. Surpresa! Ela disse, com um sorriso enigmático. Sou eu, sua verdadeira mãe, Marcelo. Clara nunca foi sua mãe. A realidade do que ele acreditava evaporou, e o chão sob seus pés parecia desmoronar. Agora, Marcelo se viu diante de uma nova verdade, mais devastadora do que qualquer mentira até ali. O que você quer dizer? A pergunta escapuliu de seus lábios, a urgência e a incredulidade lutando por espaço na mesma frase. Enquanto os ecos de suas palavras preenchiam o ar denso, a cena se tornava cada vez mais embaraçante. E a única certeza era que a partir daquele momento, nada seria como antes. A batalha pela verdade estava muito, muito longe de acabar. Marcelo tremia. Sua mente girava em torno de palavras não ditas, segredos enterrados. E ao olhar nos olhos de Lara, uma nova urgência se formou. Ele precisava saber mais, mas a verdade parecia mais uma fera, pronta para devorá-los. Olhando para sua mãe, aquela imagem que jamais imaginou ver novamente, seu coração disparou. E tudo parecia prestes a desmoronar. Vamos! Exclamou ele, puxando Lara e Camila para correr. Mas antes que pudessem avançar, uma sombra surgiu diante deles, interrompendo o caminho. Marcelo congelou. Era um dos homens de preto, agora mais próximo do que jamais estivera. Vocês não têm para onde ir, ele rosnou, e Marcelo passou a sentir uma adrenalina diferente. Os olhos do homem estavam frios, calculistas, como se ele tivesse todo o controle da situação. Mas no instante, o homem foi atingido por um corpo. Era Carlos, seu pai, que abalou o homem com um golpe feroz. A confusão tomou conta da cena novamente, e na intensidade do momento, o inesperado aconteceu. Carlos, em vez de ajudar, virou-se para Marcelo. Com um olhar perturbador, ele sussurrou. É tudo uma armadilha. Eles estão atrás de você, querido filho. Você é a chave. O mundo de Marcelo desabou. As palavras de Carlos eram como uma bomba de fragmentação. Uma armadilha? Ele não compreendia. Ao mesmo tempo em que a luta pela sobrevivência pulsava ao redor, brotou uma imagem aterradora em sua mente. E se Carlos não estava ali para protegê-lo, e na verdade era parte do problema? Parem! Camila gritou.
tentando controlar a situação. Mas a urgência era palpável. Marcelo fez uma escolha. Ele não poderia confiar. Carlos, o que você está escondendo? Você sempre foi um mistério. E agora, não dá mais para ignorar. O pai hesitou. Então, num segundo fugaz, ele agarrou o braço de Marcelo, puxando-o para o lado, longe da confusão. Eu sou seu pai, e você deve acreditar em mim. Aqueles homens não estão aqui apenas por acaso. É sobre você. Mas Lara, que estava no meio do pânico, escutou. É sobre mim. A menina estava perdida entre os gritos e o caos, e não poderia deixar que a situação a esmagasse nesse jogo cruel. Então, um som cortante interrompeu o momento. Um tiro ecoou, não de longe, mas bem perto deles. A expressão de horror se espalhou pelo rosto de todos. E Lara gritou, "Não! Mãe!" Antes de olhar para a figura que caía ao chão. Era um dos homens de preto, mas o olhar dele estava fixo em Carlos. "O que foi isso?" Marcelo exclamou, o coração em frenesi. Carlos se virou. Seus olhos arregalados. O homem caído sussurrou algo antes de desmaiar. Algo que fez a pele de Marcelo arrepiar. "Você não pode escapar!" E então uma nova onda de confusão se instalou. Marcelo viu o olhar de Camila, um misto de raiva e tristeza. "Carlos, você não está dizendo a verdade! Todo esse tempo você pode ser o verdadeiro traidor!" O choque no rosto de Carlos era palpável. "Não, vocês não entendem! Estou tentando proteger vocês!" E no meio da entropia, Lara gritou de volta. "Mas quem está tentando nos proteger de você?" Havia uma angústia em sua voz que cortava como uma faca. Como uma bomba prestes a explodir, a verdade começou a refletir em cada um deles. O jogo nunca fora apenas entre os homens de preto e eles. Havia algo mais profundo. Uma relação, um segredo que entrelaçava suas vidas de formas que eles mal podiam imaginar. "Você precisa saber a verdade, Marcelo", disse Carlos, com um olhar perdido. "Eu nunca fui o que você pensou." Eu e Clara. Nesse instante, a atmosfera mudou. Um novo ser surgiu sob a luz bruxuleante da cena caótica. Outra mulher, com um sorriso enigmático, entrou no quadro. "Clara nunca foi sua mãe", ela disse em um tom sereno. "Sou eu, sua verdadeira mãe, e hoje você descobrirá quem realmente é." O silêncio havia tomado conta do ambiente, quebrando o barulho do caos. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Marcelo olhou para a mulher que afirmava ser sua mãe. Que tipo de verdade era essa? Ele sentiu a realidade se desfazer ao seu redor. Ele não sabia mais em quem acreditar. Como isso é possível? A frustração e a confusão perpassavam sua voz. A mulher olhou nos olhos dele e disse: "Você foi protegido de muitas." "Mentiras, Marcelo! Sua verdadeira origem está envolta em segredos que podem mudar tudo." E nesse momento, um rugido de motor ecoou, uma ambulância surgindo no horizonte. A tensão se acumulou e a sala parecia conter a respiração. Uma sirene cortou o ar pesado, indo contra o desespero pulsante. Mas ela não era apenas uma sirene. Era um aviso claro. O homem de preto, que Carlos havia acertado, estendeu a mão e com o último suspiro revelou: "Está tudo sendo gravado, Marcelo. E o mundo saberá." Os olhares se encontraram. E em um instante de clareza dolorosa, tudo estava prestes a se desenrolar. E agora, uma nova pergunta ardia na mente de Marcelo. Quem realmente estava por trás de toda essa confusão? A única certeza era que a verdade não
apenas os perseguia, mas já estava se aproximando a passos largos, pronta para devorar tudo ao seu redor. Naquele instante, tudo parecia desmoronar. O corpo de Carlos tremeu diante de Marcelo, os olhos arregalados, e em meio ao caos, uma verdade cruel pairava no ar. Você tem que acreditar em mim, ele implorou, mas a confiança de Marcelo despencava a cada segundo. É tudo uma armadilha, Carlos! Camila gritou, e as palavras ecoaram como um alerta no fundo da mente de Marcelo. Ele olha para Lara, que estava parada, confusa, lágrimas escorrendo por seu rosto. O mundo que conhecia estava prestes a rachar em 1000 pedaços. Não, não, isso não pode estar acontecendo. O pânico tomou conta dele. O homem que ele pensou ser seu protetor agora parecia intruso, e a sombra de uma verdade há muito enterrada emergia como uma serpente prestes a atacar. Ele olhou nos olhos de sua mãe, a verdadeira mãe, que parecia tão distante. O que você quer dizer com tudo isso? Sua voz tremia, mas a urgência pulsava em seu tom. Marcelo, escute! Clara começou, antes de ser interrompida por mais um estrondo. O som de vidro quebrando ecoou atrás deles. Um grupo de homens de preto apareceu. Portou para acabar com qualquer rastilho de esperança. É agora! Temos que sair! Camila disse, puxando a mão de Lara. A adrenalina subiu e eles correram pela porta dos fundos. O corredor estava escuro e cheirava a fumaça. Marcelo sentiu o peso da verdade esmagá-lo, mas não tinha tempo para pensar. Eles precisavam escapar, e a única coisa que importava era mantê-los a salvo. Lá fora, as sirenes ecoavam pelas ruas, e o som do motor de uma van se aproximava. Quem tem? Gritou um homem à distância. Era um contato de Clara, alguém que podia oferecer proteção. Eles não tinham escolha. Entraram na van, ofegantes, mas a tensão não diminuía. As perguntas fervilhavam na mente de Marcelo. Quem ele era, realmente? O que você está escondendo, mãe? Ele perguntou, a voz embargada. Eu vou te contar tudo. Só precisamos estar a salvo, Clara respondeu, e ele podia sentir a urgência em suas palavras. Meu amor, não posso deixar que eles o peguem. A van desceu as ruas em alta velocidade. O vento gelado entrava pelas janelas abertas. Marcelo sentia o coração bater. Forte. Não apenas pelo medo, mas pela esperança de que, por fim, ele conhecesse toda a verdade. Por que você não me disse antes? Por que me deixou viver uma mentira? Eu queria te proteger, Clara respondeu, e parecia que o mundo em volta dela desmoronava. Seus avós, eles estavam envolvidos em coisas perigosas. Eu precisava me afastar. E você? Você precisava ser um menino normal. Mas como poderia ele ser normal agora? Ele olhou para Lara, que estava apreensiva, ainda não compreendendo o que realmente estava em jogo. Ela tinha que saber. Lara, você é forte. A verdade pode ser aterrorizante, mas nós vamos enfrentar isso juntos. A van parou abruptamente. Clara virou-se para os dois, o olhar solidificado em determinação. Aqui é onde começamos a lutar. Neste momento, tudo se esclarece, mas o caminho não será fácil. Depois disso, nunca mais seremos os mesmos. Marcelo respirou fundo e, ao olhar para os rostos ao seu redor,
percebeu que estava pronto. Com Lara ao seu lado e sua mãe voltando, a esperança timidamente florescia. Mas a verdade era viscosa e eles estavam prestes a desenterrar algo muito mais mortal. A energia estava elétrica, sussurros nas sombras. Mesmo a escuridão escondia mistérios. Eles não sabiam o que mais os aguardava. Mas uma coisa era certa: a luta deles apenas começava. O futuro não era claro, mas era o momento de enfrentá-lo. E enquanto a van desaparecia na noite, o eco das decisões feitas ainda ressoava nas mentes sobre o que estava por vir. O silêncio foi coberto pelo ruído de um motor distante e Marcelo não pôde deixar de sentir que a verdade finalmente estava prestes a revelá-los a todos. Agora, enquanto você termina essa história, prepare-se! Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Histórias que vão lhe prender da mesma forma que esta fez. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que devem conhecer este desfecho. E inundar a seção de comentários com suas reações e teorias. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Os verdadeiros fãs sabem o quanto isso é importante. Vamos juntos!